Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Eu sou o Éder, sou contador. Vamos falar hoje sobre a ficha espólio. Antes, peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Bem, a ficha espólio ela é destinada para quando a pessoa que faleceu deixou bens a inventariar, e aí você tem que fazer o preenchimento da ficha espólio quando você colocar na natureza da ocupação, a ocupação 81. Então vamos voltar lá para a ficha de identificação do contribuinte. Então o espólio é o conjunto de bens e direitos que a pessoa deixou quando faleceu. Esses bens precisam ser inventariados e vão ser destinados aos legítimos descendentes, herdeiros do falecido. Vão ser destinados a essas pessoas. Então na natureza da ocupação, quando for espólio, você precisa colocar aqui o item código 81. Veja, ocorrendo falecimento a partir de 1º de janeiro, mas antes da apresentação da declaração de ajuste anual correspondente ao calendário anterior, esta não se caracteriza como declaração de espólio, devendo ser apresentada com informação da natureza de ocupação exercida à época do falecimento. Caso já tenha ocorrido o trânsito julgado da decisão judicial de partilha, sobre a partilha ou adjudicação, ou ainda a lavratura da escritura pública, de inventário e partilha dos bens ou direitos, aqui no ano do calendário 2024, que é o nosso caso, não deve ser utilizada a declaração de ajuste anual, mas a declaração final de espólio. Então, o que acontece? A pessoa faleceu em 2024. Então, essa declaração de 2025, exercício 2024, ela vai ser a declaração de ajuste anual, porque a pessoa ainda estava viva. Mas, suponhamos que ela tenha falecido em 2023. Aí ela fez a declaração de ajuste anual, alguém fez para ela, né, em 2024, e aí ela fez agora a declaração de espólio, que é essa aqui, natureza, código 81. Porque ainda os bens estão sendo inventariados. Então, essa é uma declaração de espólio. Até que os bens sejam inventariados, vai ser sendo feita essa declaração de espólio. E aí, aqui na ficha espólio, nós colocamos quem é o inventariante da partilha. Colocamos o CPF dessa pessoa e o nome do inventariante. Trata-se de uma sobrepartilha. Se for uma sobrepartilha, coloca como sim. Aí coloca o inventariante da sobrepartilha. Caso contrário, deixa como não. Então você identifica quem está fazendo o inventário daquela partilha dos bens. Então não é nosso objetivo aqui trazer uma declaração de espólio, mas quando a gente clica aqui para fazer o preenchimento de uma nova declaração, você tem aqui a declaração de ajuste anual, que é o normal, né, contribuinte vivo, e temos a declaração final de espólio. Então essa final de espólio você vai fazer quando a partilha já foi decidida, já foi destinado os bens. Aí nessa declaração final de espólio você vai dividir os bens para as pessoas nos quais houve a partilha, seja de forma extrajudicial ou judicial essa partilha. Então se faz a declaração final de espólio, é quando vai ser destinados os bens para as pessoas herdeiras e aquele contribuinte, aquele CPF da pessoa que faleceu, será definitivamente encerrada, porque os bens foram transferidos para os seus destinatários. Mas enquanto a pessoa não faz essa partilha, né, os herdeiros não fazem a partilha, tem que fazer a declaração de ajuste anual e escolher, aqui no caso, a identificação do contribuinte, né, a natureza da ocupação 81 com a espólio. No ano que fizer a partilha dos bens, aí você vai fazer a declaração final do espólio, na próxima declaração, né, quando vai ser feita a destinação dos bens. Então funciona assim essa parte do espólio. Então a ficha espólio, que serve basicamente para informar quem é o inventariante da partilha, quem está fazendo esse levantamento dos bens, vai colocar o CPF e o nome desse inventariante. E todo ano você vai fazer essa declaração de espólio até que há a partilha, né? Tem partilhas que podem ser que demore anos, né? Alguma discussão judicial, alguma briga na justiça por bens. Então, a declaração final de espólio é a última declaração que faz quando a pessoa faleceu. Enquanto não há essa partilha, vai fazendo a declaração de ajuste anual com o código lá 81 e preenchendo aqui o CPF do inventariante. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo tratando dessa ficha espólio das situações do inventariante e do espólio da pessoa que faleceu. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.
Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui da declaração do imposto de renda da pessoa física, exercício 2025, ano calendário 2024, a preparação para o exercício 2025 da declaração, no qual você vai preencher todos os rendimentos e despesas que ocorreram em 2024. Estamos aqui na ficha doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Essa ficha a gente vai estudar hoje. Meu nome é Éder, sou contador. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Bom, a ficha doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Então, nós vamos fazer esse preenchimento em quais situações, né? Vamos fazer o preenchimento quando você fizer doações. Você fez doações em 2024 para partidos políticos, candidatos a cargos eletivos. Então, você vai informar aqui o CNPJ do partido político ou do candidato, o nome do candidato ou partido político e quanto que você doou. É interessante notar que esses valores doados não constituem dedução do imposto de renda. Então veja, deixa eu colocar aqui R$2.000 que eu doei, não vai alterar em nada aqui meu imposto a restituir ou imposto a pagar, porque não é uma despesa dedutível. Primeiro ponto que você tem que lembrar. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados na Lei 9.504, que é a Lei dos Partidos Políticos. Então, quais são esses gastos eleitorais, né, no qual você pode considerar como doação? Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho. Propaganda e publicidade direta ou indireta, qualquer meio de divulgação. Aluguel locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Despesa com transporte e deslocamento do candidato e de pessoal serviço das candidaturas. Correspondência e despesas postais. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Remuneração e gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviço às candidaturas de demais comitês eleitorais. Montagem e operação de carro de som, propaganda e semelhados. Realização de comício, evento destinado à promoção de candidatura. Produção de programas de rádio, televisão, vídeo, inclusive destinados à propaganda gratuita. Realização de pesquisa ou testes pré-eleitorais. Custo com a criação e inclusão de sites na internet, com impulsionamento de conteúdo e contratado diretamente o provedor de aplicação na internet com sede e fórum no país. Então, nesse caso aqui, você vai colocar as despesas que você teve, que você pagou para um candidato ou partido político. Esses itens que eu acabei de relacionar, constitui também doações. Então, se eu gastei com propaganda, se eu paguei propaganda ou publicidade para um candidato, é como se fosse uma doação. Aí eu coloco aqui esse valor que foi pago. Ou qualquer outras despesas que eu acabei de relacionar são consideradas doações para partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Então, essa ficha são essas informações que você vai colocar. Se você gastou com propaganda política, com um candidato, financiou um candidato ou um partido, esses valores comprovados, né, com notas fiscais, recibos idôneos, podem ser lançados aqui, devem ser lançados, na verdade, colocando no CNPJ o nome do candidato ou partido político e o valor. E esses valores que você colocar aqui são apenas informativos, não constitui nenhum fator de dedução do seu imposto devido, ou imposto a pagar ou a restituir, não vai influenciar em nada. Ok, pessoal? Então essa é uma aula curta falando aqui da ficha doações a partidos políticos e candidatos. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui da declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu sou o Ed, sou contador. Hoje vamos iniciar o vídeo falando sobre a ficha importações. Nós temos aí um link abaixo na descrição com todos os vídeos. Então você pode acessar esse link e você vai ter todos os vídeos dessa série que fala de imposto de renda na sequência. Então clique aí no link para você assistir os outros vídeos. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Bem, então essa ficha importações, na verdade, ele é um local que centralizou na declaração para você fazer importação de outros programas. Então veja, nós temos aqui programas do IRPF. Carnê-Leão, aqui seria o 2024, né? Nós estamos fazendo esses vídeos para preparação para a declaração do exercício 2025, ano calendário 2024. Então você vai ter preenchido o Carnê-Leão, ano 2024. Então aqui você pode fazer importação do Carnê-Leão. Clicando aqui em importar Carnê-Leão, você vai fazer o acesso no gov.br. E aí lá você vai fazer a importação.
porque o Carnê-Leão ele é preenchido no programa, né, dentro do gov.br. Então você faz o preenchimento lá, faz os pagamentos mensais do Carnê-Leão e aqui você vai fazer a importação do Carnê-Leão. Quando você importar esses dados, ele vai jogar para as fichas correspondentes aqui. Ganho de capital de 2024. Então, o ganho de capital é apurado no programa Ganho de Capital. A gente vai fazer vídeos sobre esse programa Ganho de Capital. Então, você faz o preenchimento do programa Ganho de Capital, aí você vai gerar um arquivo lá no programa Ganho de Capital e aí você faz a importação desse arquivo para cá. Ele vai incluir também todas as informações da sua declaração. Mesma coisa com a atividade rural 2024. Você vai fazer o preenchimento do programa de atividade rural, que é um programa à parte também, para quem tem atividade rural. Fez a apuração lá no programa de atividade rural, você faz a importação aqui também. Informe de rendimentos. Para as fontes pagadoras que entregarem para você um arquivo do informe de rendimentos, então você pode fazer a importação desse informe de rendimento. Clicando aqui, você vai escolher o informe de rendimentos que a empresa lhe entregou. Você faz a importação, ele vai trazer para as fichas correspondentes todas as informações. É interessante fazer essa importação porque evita erros de digitação, né? E o último aqui é o informe de plano de saúde. São despesas com plano de saúde. Então, se o plano de saúde entregar para você um arquivo digital, você pode fazer essa importação desse arquivo, né? Buscar o arquivo aqui e importar, e aí você traz informações dos pagamentos efetuados ao plano de saúde. Então, é interessante essa parte de importações, porque, como eu disse, ela evita erros de preenchimento. Quando você faz a importação dos dados, as informações vêm já completas e aí você evita de lançar dados incorretos ou mesmo com erros de digitação que vão diferenciar a fonte no qual ele entregou aquele arquivo. Por exemplo, plano de saúde. Ele vem com os valores do plano de saúde. Se você lança um valor diferente do plano de saúde, vai dar inconsistência na sua declaração e ela poderá ficar retida aí na Receita Federal até em malha fina, por causa dessa inconsistência, se você não corrigir essa inconsistência. Então, se você tiver os arquivos digitais, faça as importações inicialmente, antes de preencher qualquer dado na declaração. Vem, faz as importações, aí as informações vão para as fichas, aí você começa a conferir ficha por ficha, se está completa ou se precisa complementar alguma informação, aí você vai finalizar a sua declaração. Então, se você tiver esses arquivos, né, você faz a importação dos arquivos e aí continua no preenchimento da declaração. Ok, pessoal? Então, essa foi uma aula mais curta, somente a gente tratar dessa parte de importações, que é uma parte importante também na declaração. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Bem, pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando do imposto de renda da pessoa física. Hoje vamos tratar especificamente do programa da atividade rural. O programa de atividade rural ele é utilizado por quem tem atividade rural, pessoa física, e precisa preencher os dados do livro caixa da atividade rural e transportar esses dados para a declaração do imposto de renda. Então, a atividade rural nós vamos dividir em 2 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar aqui do programa propriamente dito da atividade rural e o outro vídeo nós vamos falar aqui do programa de imposto de renda. A gente vê que na parte do programa de imposto de renda nós temos aqui atividade rural, no qual nós vamos fazer a importação do livro da atividade rural, que a gente vai preencher no vídeo 1, e depois verificar essas outras informações aqui da atividade rural. Então, a gente faz a apuração no livro caixa da atividade rural para quem tem resultados da atividade rural, né, pessoa física, depois faz a importação para cá e a gente preenche os demais dados. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar especificamente aqui do programa de atividade rural. Aqui eu estou usando a atividade rural 2023, porque eu vou fazer a importação para o IRPF do programa 2024. Mas você vai ter que preencher o programa do IRPF 2025, na exercício 2025, ano calendário 2024, então você vai ter que baixar o programa de atividade rural 2024. Então está aí a página do programa da atividade rural, né, do livro caixa da atividade rural. Então nós temos aqui o programa do 2024, que é o que você vai baixar, né, no calendário 2024, para ser utilizado no IRPF 2025. Eu baixei o 2023 porque eu vou utilizar no programa do IRPF 2024. Se você não preencheu o programa de atividade rural em anos anteriores, então você pode baixar aqui também e fazer o preenchimento e lançar na declaração de imposto de renda. Então, até 2020 é possível fazer o lançamento retroativo. Antes de 2020, 2019, para trás, já
está decadente, né? Porque já não é cobrado mais pela Receita. A partir de 2020, você pode ainda fazer esse preenchimento para quem deixou de preencher, né? Obviamente. Aí você tem que colocar na sua declaração. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar da atividade rural aqui. E no próximo, a gente vai fazer a importação dos dados para a atividade rural aqui e preencher os demais dados aqui da ficha. Então, para a gente fazer o início aqui do preenchimento, nós temos que criar um novo demonstrativo, ou você pode importar dados do livro Caixa Atividade Rural 2022, do ano anterior, se você já fez esse programa do ano anterior. Então, você pode importar, você escolher o arquivo que você gerou lá no programa do ano anterior. Caso você nunca tenha preenchido, você vai criar um novo demonstrativo. Então, a gente vai fazer a criação do demonstrativo do zero aqui. Os dados aqui do contribuinte precisam ser os mesmos do IRPF, né? Porque eu vou fazer a importação dos dados da atividade rural para o programa do imposto de renda. Então tem que ser os mesmos dados. Então eu vou colocar aqui os dados do meu contribuinte exemplo, lá que a gente está utilizando nos testes, né? Coloco o CPF, esse é um CPF de teste, o país, o nome e o plano de contas. O plano de contas padrão é o que já vem no programa. Você pode alterar esse plano de contas, a gente vai ver. Dá um OK, então ele vai criar um novo demonstrativo. Então aqui traz a parte da identificação do contribuinte, o nome do contribuinte, inscrição estadual municipal, caso tenha, então você vai colocar em novo aqui, vai colocar a inscrição municipal e estadual, o NIRF, o nome do imóvel e o estado, de onde que ele é. Veja que são informações que não impedem a gravação do livro da Caixa. Veja que tem só um item aqui, que é apenas uma advertência. Mas se você tiver as informações, você deve preencher todas. Aí eu vou colocar o endereço do contribuinte. Veja que aqui nós temos o endereço do imóvel, né, do imóvel rural. Nome do imóvel, município, né, inscrição e o estado. Aqui são os endereços do contribuinte. Nome da moeda é o real. E essa parte a ficha de identificação do contribuinte, a primeira ficha, né, do livro Caixa. Então preenche corretamente todas as informações. Escrituração, nós já vamos falar da escrituração. Antes vamos ver aqui o plano de contas. Então o plano de contas ele traz as receitas, despesas, dedutíveis e não dedutíveis relacionadas à atividade rural. Então a gente pode alterar o plano de contas se a gente quiser. Vamos ver as contas que já tem aqui. Clicando aqui em receita da atividade rural, nós temos as receitas que vão ser consideradas para apuração no livro Caixa. Então, por exemplo, você trabalha com agricultura. Então, nós temos aqui produtos da agricultura. Venda de arroz, café, cana-de-açúcar, cebola, fumo. Então, são vários itens relacionados à agricultura. Eu posso incluir uma nova conta? Posso. Eu clico aqui no grupo principal, produtos da agricultura, vem em novo. Então, eu coloco aqui venda de tabaco, só para a gente exemplificar. Então, a gente voltar aqui, produtos da agricultura, está aqui, venda de tabaco. Foi a primeira conta que eu criei dentro desse grupo aqui, produtos da agricultura. Então, se o seu produto não estiver aqui, você pode incluir no plano de contas, porque a gente vai fazer o lançamento desses dados. Subprodutos da agricultura, moagem, rapadura, açúcar. Nós temos aqui o produtos avicultura, se eu trabalho com aves, frango, ovos. Subprodutos também, produtos da apicultura, venda de mel, subprodutos da apicultura. Então você vai encontrar a sua atividade rural, pecuária, nós temos aqui, venda de bovino, ovino, caprino. Veja, essa ficha é para quem realiza atividade rural como pessoa física, tá? Se você realiza atividade rural como pessoa jurídica, aí você tem que atuar como uma empresa, né? Vai fazer o preenchimento dos dados como se fosse uma empresa, não nesse programa. Aí vai ser um livro lá da apuração do lucro real, lucro presumido. Aqui é para a pessoa física. Então você vai escolher a sua atividade aqui. Se você precisar incluir uma conta que não tenha, você escolhe o grupo principal e faz a inclusão. São a receita da atividade rural. Nós temos despesas de custeio e investimento, que é o código 2.00 a partir, né? Então nós temos produtos da agricultura, custos e despesas, cultura de arroz. Então você vai colocar a conta aqui, né? Verificar se todas as contas estão aqui. Se não estiver, você pode incluir. Então aqui são despesas, custeio e investimento.
São despesas que abatem da sua renda. Despesas não dedutíveis. Então aqui, poupança para aquisição de bens por consórcio, despesas gerais não vinculadas à atividade rural. Então são despesas nos quais não vão deduzir da sua receita para apuração desse lucro. Esse grupo 3. 4. Adiantamento de receitas até o ano anterior a serem informados como receita de produtos. Aqui é quando você recebe adiantamento até o ano anterior a serem informados como receita de produtos entregues no ano seguinte. E o item 5, adiantamento recebido no ano por conta de venda para entrega futura. Aqui você recebe um adiantamento para entregar o produto futuramente. Então são duas informações a lançar. Então esse é o plano de contas, né? Para você verificar essas contas que você vai utilizar, estão todas aqui, você pode incluir clicando em novo. Vamos então para a escrituração. Então a gente tem aqui mês a mês a escrituração, de janeiro a dezembro. Nós temos totais lançamentos do mês de janeiro. Ele vai trazer aqui embaixo todas as despesas e lançamentos, receitas relacionadas àquele mês. Então vamos colocar no mês de janeiro, clicar em novo. Vou colocar o dia aqui, dia 12 de janeiro, por exemplo. A conta, eu vou escolher a conta. Qual foi a conta? Vamos supor que foi produtos da agricultura, a venda de arroz. Então aqui eu colocaria o histórico daquela venda, né? Venda de arroz. Aí colocaria fornecedor, o cliente e tal, data. Data já tem ali em cima, né? Então nem precisa colocar data. Quantidade, valor unitário. Então você pode colocar várias informações aqui. E qual foi o valor? Veja que esse campo está em vermelho porque você é obrigatório colocar. Então vamos colocar aqui que você vendeu 25 mil aqui de venda de arroz. Ok. Então eu fiz o primeiro lançamento no livro caixa, venda de arroz, 25 mil. Veja que está aqui, receita da atividade rural, mês de janeiro, 25 mil. Vamos colocar uma despesa de custeio e investimento. Vamos colocar aqui que no dia 15 eu fiz o pagamento de uma despesa dessa venda de arroz, cultura de arroz. Coloca aqui os dados da despesa, né? Dados da despesa. Então aqui seria o que? Nota fiscal, fornecedor, tipo de despesa. E você preenche todos os dados aqui dessa despesa. Então a despesa aqui foi 8 mil reais. Ok. Então nós temos aqui, ó, receita 25 mil, despesa e custeio 8 mil. Despesas não dedutíveis. Vamos colocar uma despesa não dedutível só para você ver o impacto aqui. No dia 20, despesas não dedutíveis. Aqui vamos colocar essa geral aqui mesmo. E você coloca o histórico aí sobre aquela despesa. 2 mil reais despesa não dedutível. Ok. Então nós temos os 3 itens aqui preenchidos. Aí você vai lançar mês a mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai lançar todas essas informações da cultura de qual você faz atividade rural, né? Vamos colocar mais uns dados aqui para a gente ter informações lá no programa de imposto de renda. Então aqui no mês de fevereiro, dia 15, vamos supor que você trabalha também com outro tipo, com pecuária. Você vendeu bovino, vendeu bois, 45 mil. Então também você teve despesas com os bovinos. Vamos pegar lá o grupo das despesas dedutíveis, né? Relacionadas à pecuária. Peguei aqui a despesa de bovino. Vamos supor que você teve aqui 15 mil despesas. Ok. Então a gente fez o lançamento aqui mês de janeiro e fevereiro. Aqui em janeiro de arroz, agricultura e fevereiro de bovino. Então tá aí os dados lançados. Consultas. Eu posso fazer uma consolidação aqui nessa parte de consolidação, verificar o que teve aqui então de receita, despesa. Nós temos aqui 70 mil de receita, despesa 23 mil, despesas não dedutíveis 2 mil. Aqui não colocamos nada de adiantamento. O razão são as contas. Então eu posso só verificar as contas, venda de arroz, quanto que eu tive, como se fosse um
um livro de razão, né? Por contas aqui, está separado por contas. Demonstrativo, eu posso gerar o livro, imprimir demonstrativo aqui, ó. Então, vou escolher o contribuinte. Então, ele vai, eu coloco aqui todos os meses, vou imprimir, vou visualizar o livro. Então, vejo que ele já traz um livro completo, o livro Caixa de Atividade Rural, termo de abertura, ele traz aqui os dados do contribuinte, inscrição, se tivesse colocado, então a primeira página, né? A gente seguir aqui, nós temos aí, ó, mês de janeiro, ele traz aqui as atividades do mês de janeiro. Nós tivemos aí a venda de arroz, as despesas com a cultura de arroz, despesas não dedutíveis. Ele trouxe aqui a movimentação, resumo do mês, está aqui. Mês de fevereiro, também, ele trouxe o saldo acumulado no mês anterior, mais as informações. E nós temos o termo de encerramento, né? Nós preenchemos apenas 2 meses. Então, ele trouxe aqui o termo de encerramento com as informações daquele contribuinte. Então, isso aqui você pode salvar em PDF, imprimir, depois que estiver tudo completo, né? Você pode guardar isso. Você pode também imprimir o plano de contas, se você quiser, para você consultar manualmente ali, olhar as contas. Ó. Você pode imprimir esse plano de contas e ver manualmente, pegar, né, na folha ali e verificar. Então a gente fez o preenchimento, aí você vai, após toda a escrituração dos dados, verificar pendências. Então, verificar pendências, você vai analisar se tem itens que impedem a gravação da declaração para entrega à Receita Federal, que é esse triângulo vermelho. Aqui nós vemos que não temos nenhum triângulo vermelho, somente triângulos em amarelo, que não impedem a gravação. Nesse caso, você poderia então fazer importação, exportar para o RPF essas informações, porque elas seguirão para a sua declaração. Claro, se eu tenho essas informações, eu devo preencher todas elas. O ideal é que não fique nenhum aviso aqui, nenhum erro. Estejam todos eliminados. Só lembrando que a apuração do livro Caixa de Atividade Rural é obrigatória ser feito pelos contribuintes que tiveram pelo menos 56 mil de renda. Acima de 56 mil é obrigatório, né, preencher o programa Livro Caixa de Atividade Rural de receita bruta oferida no ano calendário, 2024. Se você recebeu menos que esse valor, aí você fica facultado a fazer esse preenchimento. Mas sempre indico que faça o preenchimento, porque aí você importa esses dados para a declaração e fica mais completo. Bem, então a gente verificou pendências, a gente pode fazer exportação para o RPF. Clicando aqui, exportar para o RPF, ele fala que tem dados aqui que vão ser importados, né, para a declaração. Deseja gravar os dados? Sim, você vai gravar e vai fazer a exportação. Escolhe a pasta. E os dados foram exportados com sucesso desse contribuinte. Ok. Aí você exportou os dados que você vai importar no programa do IRPF. Então aqui o programa Livro Caixa de Atividade Rural se resume a você lançar as informações. Você pode imprimir esse livro Caixa e deixar com você guardado aí na sua atividade rural. Então, no próximo vídeo a gente vai voltar aqui para o programa de imposto de renda. Vamos fazer a importação desses dados para cá, que a gente pode entender como que fica a apuração do imposto aqui no programa. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Vamos iniciar mais um vídeo na declaração de imposto de renda da pessoa física. Hoje vamos falar da parte da atividade rural. Na aula anterior, se você procurar no vídeo aqui em cima no card, você vai ver que nós fizemos o livro Caixa de Atividade Rural, lançamos alguns dados lá para a gente gerar o demonstrativo livro Caixa. Então hoje a gente vai fazer essa importação do livro Caixa para dentro da declaração e aí verificar essas outras fichas aqui dentro da atividade rural. Antes de iniciarmos, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E também curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos então fazer a importação. Clicando aqui em importação do livro Caixa de Atividade Rural, então a gente vai buscar esse livro Caixa que a gente fez a geração lá no livro Caixa, né, que é o arquivo.
Então está aqui o arquivo, né, atividade rural. Eu estou usando 2023 com o programa do IRPF 2024. Exercício 2024, ano calendário 2023. Você, quando for fazer a declaração 2025, ano calendário 2024, você vai preencher o livro Caixa de Atividade Rural 2024 para fazer a importação dentro do programa do IR 2024, exercício 2025. Então vamos fazer a importação, clicando OK. Ele trouxe os dados, ó, foram importados com sucesso. Então aqui a gente vem em apuração do resultado. A gente vai ver as informações que ele trouxe lá da ficha de atividade rural. Então, ó, informação do exercício anterior, saldo e prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Então, se eu tiver saldo negativo a compensar, eu posso lançar aqui. Suponhamos que eu tenho lá 20 mil negativo. Então, eu lanço o saldo que eu tenho de prejuízo, 20 mil negativo. Essa é a apuração do resultado tributável. Veja, receita bruta, 70 mil, foi o total que eu trouxe de lá. Despesa e custeio, 23. Então, o resultado, 47 mil. 70 menos 23, 47. Aí nós temos dois limites de apuração do lucro aqui, pelo resultado ou pelo limite de 20% sobre a receita bruta. Então, se eu escolher aqui pelo limite de 20%, veja, a opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta total implica na perda do direito à compensação do saldo de prejuízo a compensar do exercício anterior ou do resultado negativo do próprio ano calendário. Então, se eu escolher pelo esse limite, eu vou deixar de compensar os 20 mil, porque ele vai pegar 20% de 70 mil, que daria 14 mil. Então, essa seria a opção aqui do limite de 20%. Se eu pegar pelo resultado, vamos colocar aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um resultado tributável de 47 mil. Compensação do prejuízo nos exercícios anteriores. Então, aqui eu vou colocar os 20 mil. Então, veja que agora eu tenho um resultado tributado de 27 mil. E o resultado não tributado de 20 mil. Então, vai depender se você tem prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Você pode fazer pelo resultado, aí você pode compensar esse prejuízo de exercícios anteriores. Ou, se você não tem prejuízo, aí você pode optar pelo limite de 20%. Veja, optando aqui pelo resultado, meu imposto aqui a pagar ficou em 3.476 pelo simplificado, deduções legais, melhor, e simplificado 4.601. Se eu colocar pelo limite de 20%, eu tenho imposto a restituir agora, 62,28, porque ele aplicou 20% dos 70 mil da receita bruta total. É como se tivesse desconsiderado as despesas que eu tive de custeio. Então, tudo vai depender do quanto você tem em despesas de custeio, investimento, para abater a sua receita. Nós teremos um resultado. Aí você vai aplicar 20% pelo resultado. E também você tem prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Então, veja que saldo prejuízo a compensar, não tenho nada, porque eu não optei pelo resultado. Mesmo que eu tenha lançado aqui os 20 mil, né, de prejuízo anterior, eu só vou conseguir compensar se eu colocar pelo resultado. Senão ele vai fazer os 20% sobre a receita bruta. Então essa é a apuração do livro caixa, da atividade rural. Esses valores vão entrar na sua base de cálculo e seu imposto aqui vai aumentar, se tiver imposto a pagar, ou se tiver imposto a restituir, ele vai diminuir, porque esse resultado de 14 mil vai lá para a sua apuração, no resumo da declaração. A gente vem aqui, ó, rendimentos tributáveis e deduções. Nós temos aqui o resultado de atividade rural, 14 mil reais. Então, ele somou aos demais rendimentos tributáveis que você tem para fazer o cálculo. Se eu vim aqui no cálculo imposto, eu vou ter aqui, ó, base de cálculo 84 mil, que é base de cálculo devido, imposto devido 11 mil, dedução de incentivo, imposto devido, dedução devido aos regimes acumulados, alíquota, então eu teria 12 mil de imposto a pagar. Como eu já paguei 12.640, então ainda tenho um imposto a restituir aqui 62 por deduções legais. Então essa é a apuração do resultado pela atividade rural que vai contar na sua tributação do ano. Quem faz isso? Quem tem atividade rural, né? Pessoa física que tem atividade rural. Então vai preencher esse demonstrativo. Vamos falar das outras fichas agora. Dados do imóvel explorado. Então aqui eu vou colocar os dados do imóvel explorado
código da atividade, você vai escolher a atividade que você realiza, principal, né? O nome, a localização, o CIB ou NIRF, a área em hectares, a condição se você é propriedade única ou posse, se é uma propriedade em condomínio, se é parceria, se é arrendamento, propriedade comum do casal ou outras. E qual que é a sua participação aqui? Em participantes, você pode colocar os participantes daquele imóvel rural, né, que você tenha. Então, essa parte dos dados do imóvel explorado. Receitas e despesas. Então, aqui ele já trouxe as receitas e despesas que você importou do Carnê-Leão. Então, ele já trouxe informações. Se tivesse no exterior, também traria aqui. Então, ele trouxe aqui o que eu lancei lá no Carnê-Leão, na atividade rural, no livro caixa de atividade rural. Apuração do resultado a gente já viu. Movimentação de rebanho. Aqui é a movimentação que você tenha em quantidades. Então, por exemplo, bovinos. Eu tinha um estoque inicial de 10. Eu fiz 5 aquisições. 5 aquisições. Nasceu 2. Consumos e perdas, 1 morreu. Então, meu estoque final tem que ser 16. Eu vendi mais 8. Então, meu estoque tem que ser final 8. Então, aqui você vai colocar a movimentação de rebanho, quantos que você tem até o estoque final. Esse estoque final será seu estoque inicial no próximo ano. Então, você vai lançar, quem trabalha com animais, né, rebanho, então você tem que colocar essas quantidades aqui, durante o ano 2024. Né? Bens de atividade rural. Então, aqui são bens relacionados à atividade rural. Você vai clicar em novo, você vai poder escolher os bens que estão relacionados à atividade rural. Não são bens da pessoa física, sim bens da atividade rural. Então, você veja, prédio, galpões, estábulos, mangueiras. Nós temos ainda aí cercas, instalações, eletrificação, outras culturas permanentes, produtos estocados, tratores, veículos, utilitários rurais, motores e implementos, equipamentos, outros bens móveis e imóveis, equipamentos de atividade rural, poupança para aquisição de bens móveis por intermédio de consórcio, outros bens vinculados à atividade rural. Então, por exemplo, eu escolhi aqui tratores e veículos. Vou colocar a descrição daquele trator, veículo, carga, utilitários rurais. Se eu tinha esse bem antes de 2023, eu coloco aqui, situação em 31/12/2023, né? E aqui a situação em 31/12/2024. Então, você vai colocar qual é o valor desse bem, o valor de aquisição. Eu paguei 10 mil aqui, que continua sendo 10 mil, né? O valor de aquisição. Então, são os bens relacionados à atividade rural. Não tem nada a ver com os bens aqui que você coloca aqui na ficha bens direitos. Aqui são bens da atividade rural. Dívidas vinculadas à atividade rural. Então, aqui você vai colocar as dívidas relacionadas à atividade rural. Vai discriminar o valor da dívida e também as condições da dívida, os contratos, situação em 31/12/2023, 2024 e o valor pago em 2024. E aí a importação que a gente já fez. Então, esses são os dados da ficha atividade rural. Quem tem atividade rural, pessoa física, vai primeiro fazer o livro caixa da atividade rural, fez lá certinho, faz a exportação dos dados, daí vem aqui e faz a importação, apura o resultado pelo resultado ou pelos 20%, veja qual que é o melhor para compensar aqui a tributação, porque esses rendimentos eles vão somar aos seus rendimentos tributáveis que você já lançou na declaração, e aí você escolhe o melhor, né? E aí você preenche os demais dados aqui, que são os dados do imóvel explorado, receitas e despesas já vem de lá, os bens móveis, bens de atividade rural, movimentação de rebanho, se você tiver. Então, você faz esse preenchimento aqui dos dados relacionados à atividade rural. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, falando aqui da ficha atividade rural, no qual a gente fez o link com o livro caixa de atividade rural, que a gente já fez esse vídeo anterior. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. E aí, pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui do imposto de renda pessoa física, declaração. Hoje vamos falar da parte de ganhos de capital. Então, esses vídeos vão ser divididos em duas partes. Então, primeiro nós vamos falar no programa ganho de capital. Depois a gente vai fazer a importação dos dados aqui da ficha programa de ganho de capital para a ficha ganho de capital dentro do programa da declaração de imposto de renda. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos, também curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
Então a gente vai para o programa Ganho de Capital. Então nós estamos aí no programa Ganho de Capital. Para você baixar esse programa, você tem que acessar o site da Receita Federal. Vou deixar o link aí para você acessar. Então estamos aqui no site da Receita Federal. Você vai fazer o download do programa Ganho de Capital daquele ano calendário que você quer apurar. Então a gente está aqui fazendo o Imposto de Renda exercício 2025, você vai fazer o ganho de capital ano calendário 2024, porque você vai jogar as informações para o programa do IR 2025, ano calendário 2024. Então você tem que baixar esse programa. Eu preciso fazer a declaração do exercício 2024, ano calendário 2023. Então eu vou ter que baixar o ano calendário 2023, porque eu vou jogar no Imposto de Renda 2024. Exercício 2024, ano calendário 2023. Então funciona dessa forma. E nós temos outros programas aqui dos anos anteriores. A partir de 2019 para trás, nós já está decadente, né? Então você não precisa preencher nenhuma informação, porque já passou 5 anos. Então funciona dessa forma. Voltamos então aqui para o programa Ganho de Capital. Então você vai ter que lançar os seus dados para fazer o preenchimento. Então você vai colocar os dados do contribuinte, que você vai lançar na declaração depois, né? Então você coloca os dados do contribuinte, veja que os itens em asterisco são obrigatórios aqui no cadastro inicial, né? Então vou colocar os dados aqui no nosso contribuinte exemplo, que a gente está trabalhando. Residência é no país, no Brasil, senão você vai escolher em qual local que você reside. E o início é 1/1/2023, 31/12/2023. Aqui vai ser 2024, né? Vai ser 1/1/2024, 31/12/2024, porque é o ano calendário 2024, exercício 2025. Tá ok? Então ele trouxe aqui os dados do contribuinte exemplo. Então a identificação inicialmente é a primeira ficha já do programa. Nós temos aqui ao lado esquerdo a ficha bens imóveis, você vai apurar o ganho de capital sobre bens imóveis, direitos e bens móveis, participações societárias, moeda e espécie, consolidação geral e verificação de pendências. Temos que fazer preenchimento dessas fichas aqui, para depois a gente fazer a exportação dos dados para o IRPF 2025, seria, né? A gente vai fazer para o IRPF 2024, mas aqui você vai fazer para o IRPF 2025. Então vamos iniciar com os bens imóveis. Então aqui eu vou apurar o ganho de capital sobre os bens imóveis. O que é o ganho de capital? É quando você compra um bem, suponhamos por 100 mil e vende por 150 mil. Então você teve um ganho de capital de 50 mil. Falando de forma básica aqui, você entendeu o que é o ganho de capital. Então esse ganho de capital ele é tributável. Algumas situações que a gente vai ver, ele deixa de ser tributável, porque há isenção nesse ganho. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então clicando em novo, a gente vai começar o preenchimento da ficha bens imóveis. Veja, nós temos várias abas aqui para fazer o preenchimento. Então, identificação. A identificação do imóvel, especificação. Vamos supor aqui que é uma casa. Ok? Identificação do imóvel, onde o imóvel está localizado. Então, aqui você vai colocar os dados de localização do imóvel. Vou colocar qualquer uma aqui, só para a gente poder preencher isso aqui e depois fazer a exportação, né? Então, vou colocar somente aqui nos dados principais. Vou colocar qualquer um aqui. Então, eu fiz o preenchimento dos dados básicos, você vai preencher conforme o local, a identificação do imóvel. Aquisição. Então, a data de aquisição desse imóvel. Então, primeiro você tem que colocar a data de aquisição. Como que você vai pegar esses dados? Lá na escritura de compra e venda, no contrato de compra e venda, né? Então, você vai colocar a data de aquisição. Vamos supor que eu fiz a aquisição em 2023. 10/2/2023. Coloquei a data de aquisição. Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma ou trata-se de imóvel adquirido em partes em datas diferentes. Então, se eu colocar que sim, ele vai pedir para mim fazer esse desdobramento do custo de aquisição. Porque foi uma aquisição em partes. Então, eu fiz a aquisição, ó, por exemplo, se eu colocar em novo, data e o custo de aquisição. Eu vou colocar mais uma, novamente vou preencher a outra data, a outra parte. Então, ele vai somar aqui. Se eu colocar aqui não, só vai colocar o custo de aquisição daquele imóvel, porque eu paguei de uma vez só, por exemplo. Então, suponhamos aqui que eu paguei 200 mil reais esse imóvel, o custo de aquisição. Ok?
Então você coloca o custo de aquisição que está registrado lá no contrato de compra e venda, no registro de imóveis, na escritura. Então coloque realmente o valor que você pagou naquele imóvel. Vamos para a próxima, adquirentes. Então aqui você vai colocar quem fez a aquisição do seu imóvel. Então clicando em novo, você tem que preencher o CPF, o CNPJ da pessoa que fez a aquisição, seja pessoa física ou jurídica, e o nome. Eu vou ter que fazer preenchimento aqui, vou colocar dados fictícios, para que a gente consiga exportar esses dados para a declaração. Coloquei dados fictícios, aí vamos para dar OK, ele vai colocar, inserir o adquirente. Se tiver mais de um adquirente, mais de uma pessoa que fez a aquisição, isso é registrado em cartório, registrado na escritura, no contrato, então você vai colocar aqui, clicar em novo, vai colocar o outro adquirente. Vou deixar só um apenas. Vamos para a operação. Então, aquela casa, qual foi a natureza? Foi uma venda, desapropriação, dação em pagamento, doação em adiantamento da legítima, outras doações, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos, dissolução da sociedade conjugal, união estável, a separação do casal, né? Transmissão causa mortes, permuta ou com recebimento de torna ou outros. Vou colocar como fosse uma venda normal. A alienação foi a prazo? Está perguntando. Se eu colocar que foi a prazo, então pode ser que eu tenha recebido um valor em 2024 e o resto em 2025. Aqui no nosso caso, né, como é ano calendário 2023, eu terei recebido um valor em 2023 e 2024. Se não foi a prazo, então eu vou receber de uma vez só. Data de alienação. Então a data de alienação tem que ser dentro do ano calendário. Então até 31 de 12 de 2023, que eu estou utilizando aqui o programa Ganho de Capital 2023. Então vamos colocar aqui que a alienação foi dia 10 de 12 de 2023. Valor da alienação. Quanto que eu vendi essa casa? Vamos colocar aqui 250 mil. Custo da corretagem. Então a corretagem foi 10 mil. Vamos colocar aqui um custo. Já houve a alienação parcial desse bem? Então, se esse bem ele já tinha sido vendido uma parte dele, eu colocaria que sim, que houve alienação, e eu colocaria o ganho de capital na alienação anterior. Aí ele vai fazer essa diminuição desse valor. Aqui eu vou deixar como não. Então, eu fiz a operação, eu coloquei os dados da operação de venda, da alienação daquela casa. Agora a gente vai para as perguntas. Então, as perguntas são importantes, que você se atente no preenchimento dela. Você possui outro imóvel, seja como proprietário individual, em condomínio ou em comunhão, ou como usufrutuário? Eu tenho outro imóvel? Se eu colocar que sim, ele vai pedir o imóvel, objeto desta alienação é residencial? Vou colocar que sim. Você está alienando, vendendo imóvel residencial, pretende usar o valor recebido no prazo de 180 dias para comprar outro imóvel? Ou para quitar o financiamento do imóvel ou que já possui? Observe que o imóvel a ser comprado ou ter financiamento quitado precisa ser residencial localizado no Brasil. A quitação pode ser total ou parcial, o financiamento pode ser a prazo ou a prestação. Caso já tenha usado a isenção dessa alienação nos últimos 5 anos, não cumpra com os requisitos ou deseja utilizá-los. Responda não. Então aqui ele está pedindo se eu vou usar o dinheiro dessa alienação para comprar outros imóveis residenciais. Essa é uma das opções de isenção. Se eu colocar que sim, então ele vai pegar o valor total, que seria 250 mil menos a corretagem, 240 mil. A isenção está sendo utilizada na venda de um imóvel, de mais de um imóvel. Aí você vai colocar se está ou não sendo de mais de nenhum imóvel. Vai colocar que não. Se fosse sim, eu teria que colocar a data da primeira alienação. Então, eu vou deixar aqui não. Então, aqui eu estou utilizando de uma isenção já, porque eu tenho outro imóvel. Se fosse imóvel único, eu já estaria isento. Mas a outra opção de isenção é quando eu utilizo para comprar outros imóveis residenciais no prazo de 180 dias. Então, por isso que ele fez essas perguntas. Vou deixar assim para a gente ver. Depois eu volto aqui e a gente altera as perguntas. Então, apuração. Ó, valor da alienação 250 mil, corretagem 10 mil. Então, líquido sobrou 240 mil. Custo de aquisição 200 mil. Ganho de capital 40 mil, né?
240 menos 200, 40 mil. Percentual de redução, o ganho de capital, então 40 mil. Vem aqui no resultado 3, 40 mil. Percentual de redução, 3,70, que se aplica nessa lei. O valor da redução, 1.508. Ganho de capital, então, sobrou 38 mil. Percentual de redução, aplicação em outro imóvel, 100%. Lembra que eu falei que ia aplicar a compra em outros imóveis residenciais? Por isso que ele está utilizando aqui 100%. Então, o valor de redução é o total de 100%, 38 mil. Então, eu tenho ganho de capital zerado. Nesse caso aqui. Não vou ter que pagar nenhum cálculo, nenhum imposto. Né? Cálculo de imposto, o ganho de capital foi zero, então eu não tenho imposto devido nessa operação. Consolidação, então nós temos aqui os impostos, né, a pagar, veja que não temos nada. Rendimentos isentos não tributáveis, 40 mil. O que é esse 40 mil? Esses rendimentos isentos, quando eu fizer a exportação dos dados, ele vai jogar lá na minha declaração de imposto de renda, na ficha rendimentos isentos não tributáveis, 40 mil. Rendimentos de tributação definitiva, zero, porque eu não tenho nem imposto a pagar. Então, eu terminei o preenchimento deste imóvel. Primeiro item que a gente fez o preenchimento. Agora eu vou fazer o preenchimento de um imóvel, um apartamento, né? Vamos mudar aqui, para que a gente tenha ganho de capital e tenha que pagar imposto. Vamos colocar então esse apartamento. Vamos colocar qualquer endereço aqui só para teste, né? Estou pegando quaisquer dados aqui só para a gente conseguir fazer os testes. Preenchi os dados do imóvel. Vamos para a aquisição dentro. Vou colocar antes de 2023 aqui a aquisição. Vou colocar aqui 10/1/2020. Aqui eu vou colocar que não houve compra parcelada, né, do imóvel. Custo de aquisição, vamos colocar aqui 300 mil. Adquirente, tem que colocar também adquirente. Cliquei em novo, colocar quem fez a aquisição do imóvel. Ok, vamos lá. Operação. Natureza, vamos colocar como venda novamente. Foi a prazo não. Data da venda, da alienação, vamos colocar, foi dia 20/5/2023, dentro do ano calendário, né? Aqui seria 2024, se estivesse preenchendo o ano calendário 2024. Valor de alienação, 450 mil. Comprei por 300. Custo de corretagem, 30 mil. 10% do valor do imóvel, da aquisição. Houve alienação parcial desse bem? Não, não houve alienação parcial. Beleza? Vamos seguindo. As perguntas. O imóvel objeto dessa alienação é residencial? Sim. Então aqui, ó, veja que ele já não trouxe aquela pergunta se eu possuía o único imóvel, né? Porque eu já preenchi o imóvel anterior. Né? Aqui, novamente, está perguntando se eu vou utilizar esse valor para comprar outros imóveis residenciais. Eu vou colocar que não. Então, não tem nenhum valor para aplicar. Então, nós vamos direto à apuração. Valor de alienação, 450 mil. Custo de corretagem, 30 mil. Então, líquido, 420 mil. Custo de aquisição foi 300 mil. Então, eu tenho 120 mil de ganho de capital, né? Então, a gente vai descendo aqui. Vamos aqui para o ganho de capital, resultado 3, 120 mil. Percentual de redução, 13%. Valor de redução, 16 mil. Ele aplica 13% sobre 120 mil. Esse valor de redução é o próprio programa que calcula, com base nessa lei 11.196, que é o fator de redução 2. Então, ganho de capital, 103 mil. Agora sim, né? Nós temos 103 mil de ganho de capital. Eu não estou aplicando em nenhum outro imóvel. Então, eu tenho um ganho de capital de 103 mil. Isso foi o que eu ganhei. Então, a gente vai voltar aqui. Vamos para o cálculo do imposto. 103 mil, aplica 15%, que é o percentual sobre o ganho de capital. Então, eu tenho um imposto devido de 115.597,68. Então, eu teria que ter pago 15.597,68, que é o valor
apurado de ganho de capital. Quando que eu teria que ter pago esse valor? No mês seguinte ao da apuração. Então, veja que eu fiz aqui a venda no mês 5 de 2023, então o pagamento teria que ter sido feito até o mês 6 de 2023. No mês seguinte ao da venda desse imposto aqui. Ok? Consolidação. Então, agora vai mudar um pouco. Veja aqui, imposto a pagar. Nós temos, então, 15 mil. IR na fonte, não tem nada, não foi descontar nada. Então, devido a 2023, 15 mil. Imposto pago, 15 mil. Isso aqui vai lá para a ficha imposto pago. Quando a gente fizer a exportação dos dados. Rendimentos de anos não tributáveis, 16 mil. De onde que é 16 mil? Esse 16 mil, a gente vinha aqui, ó, na apuração, é daqui, ó, desse percentual de redução 2 aqui, ó, 16.015. Voltando para cá, nós temos então rendimentos sujeitos à tributação definitiva, 88 mil. Esse valor é o que vai na ficha rendimentos sujeitos à tributação definitiva. Então, são os dados referentes a bens imóveis. Voltando aqui, eu tenho os dois dados lançados. Ó. Agora, a gente pode fazer a apuração dos direitos e bens móveis. Então, praticamente vai ser a mesma coisa. Ó, onde o bem foi adquirido? Foi adquirido no Brasil. Especificação, vamos colocar aqui o carro, veículo. Então, você colocaria o nome do veículo aqui. Sujeito a registro público? Sim. Data de aquisição, vamos colocar aqui que a aquisição foi em 10/1/2023. Custo de aquisição, 30 mil. Então, vamos colocar primeiro para ficar isento, para vocês terem uma noção. 25 mil, custo de aquisição. Adquirente, novamente tem que preencher. Clica em novo, vou preencher o adquirente. Então está aí preenchido o adquirente. Vamos para a operação. A operação de venda do veículo. Foi a prazo? Não foi. Data de alienação. Tem que ser dentro do ano calendário que você está fazendo. 25/9/2023. Valor de alienação, 30 mil. Custo de corretagem, 0. Valor do conjunto dos bens e direitos da mesma natureza, alienados em 9/2023, é superior a 35 mil? Não. O que é isso? 35 mil é o valor de isenção mensal que você tem para bens e direitos móveis. Então, ele vai calcular dentro do mês 9. Você vendeu acima de 35 mil? Então, se você tivesse vendido, então ele faria a apuração do ganho. Já houve alienação parcial desse bem? Não. Então, a gente vem aqui na apuração. Nós temos aí, ó, 5 mil de ganho de capital, né? 30 menos 25. Não temos cálculo de imposto, porque, tendo em vista que pelos dados digitados, não foi apurado ganho de capital tributável nessa operação, porque ele está abaixo, né, de 35 mil. Consolidação. Então, vai ser 5 mil desse ganho de capital jogado para a ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Então, aqui, esse veículo preenchido. Voltando aqui no mesmo veículo, suponhamos que o custo de aquisição, vamos mudar aqui para ter um valor maior. Vamos colocar que foi vendido por 40 mil. Então, veja, quando eu coloquei 40 mil, ele já sumiu com aquela pergunta se dentro do mês 9 havia bens acima de 35 mil. Por que isso? Porque passou de 35 mil, né? Então, aqui vai ser automaticamente tributável. Na apuração, nós temos, então, 15 mil de ganho de capital, né? 40 menos 25. Eu tenho cálculo do imposto, 15%, 2.250. Então, põe 2.250 aqui de imposto. Consolidação, nós teríamos, então, 2.250 de imposto. E o rendimento sujeito de tributação definitiva, 12.750. Vai lá para a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. E rendimentos isentos não tem nada. Imposto pago, vai lá para a ficha imposto pago, 2.250. Então, assim eu faria o lançamento dos direitos e bens móveis. Então, até 35 mil dentro do mês, você fica isento. Ah, eu faço venda de carros. Eu vendi 2 carros que a venda deu 30 mil. Então, eu estaria isento. Agora, se eu vendi os 2 carros e passou de 35 mil a venda dos 2 carros,
Então, seria tributável em 15%. Isso dentro da pessoa física. Tá? Participações societárias. Então, aqui você vai fazer a apuração do ganho de capital na venda de cotas. Nome da sociedade, colocaria o nome da sociedade, CNPJ, os dados aqui. Qual a participação? Ações, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participações, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento de empresas emergentes, cotas ou outras. Então, veja, as ações aqui é quando você não negocia em bolsa de valores. Tá? As ações negociadas em bolsa de valores, você tem que fazer a apuração do ganho de capital, não aqui nesse programa, mas sim de forma separada. A gente vai ver ainda mais para frente. Vamos fazer de cotas. Então, seria cotas a participação. Quem fez a aquisição das cotas? Apuração do custo de aquisição. Clique em novo, coloca aqui a participação, que é a cota, quantidade de cotas. Então, vamos colocar aqui 1000 cotas. O custo médio unitário pode ser apurado através de planilha eletrônica, diretamente pelo contribuinte. Deixa eu utilizar a planilha. Vamos colocar aqui sim, só para vocês terem acesso. Então, vamos lá, colocar o saldo inicial, data de aquisição, quantidade de cotas. Vamos colocar 100 cotas. Então, o valor da aquisição aqui, R$100, ok? Aí eu fiz a compra de cotas. 12/2/2023. Quantidade, 900 cotas. R$900. R$1 cada cota. Então eu tenho, veja que ele vai fazendo aqui a composição do valor, né? Saldo aí, 1000 cotas, ao valor de R$1.000. Eu clico em transportar, ele vai jogar para cá. Ó. Custo médio ponderado, R$1, né? A gente colocou o custo de R$1. Agora, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um custo aqui, o valor de aquisição, tivesse saído por 1.120. Ok. Transportar. Veja que meu custo de aquisição ficou 1,20 das 1000 cotas. Então, está lançado aí as cotas. Então, a operação. Nós temos, então, alienação, resgate e outras transferências, transmissão, casa-mortes, doação, adiantamento legítima ou dissolução. Vou colocar como alienação, foi a prazo, não foi a prazo, data de alienação. Vamos colocar aqui 21/12/2023. Valor de alienação, vamos colocar aqui, foi vendido essas cotas por R$1.500. Não teve custo de corretagem. Então, o valor do conjunto dos bens e direitos da mesma natureza alienados em 12/2023 é superior a 35 mil? Não, né? Então, veja que no caso aqui da participação societária, ele também aplica o limite de 35 mil. Já houve alienação desse parcial desse bem? Não. Então, a apuração, nós temos aí 1.500 de valor de alienação. Nós temos um custo de 1.220, 280 ganho de capital. Não vai ter imposto, porque a operação foi abaixo de 35 mil, né, dentro do mês. Consolidação, esses dados aqui serão os R$280 de lucro, serão jogados a ficha de rendimentos antes não tributáveis. Então, tenho aí o lançamento da participação societária. Aqui eu vou ter que preencher todos os dados para poder fazer a exportação para a declaração. Né? Também temos a apuração de moedas em espécie. O que acontece? Você pode ter moedas em espécie que você comprou, depois você vendeu essa moeda e teve um ganho de capital. Então, você vai clicar em novo, vai colocar o tipo de moeda em espécie, vou colocar dólar aqui. Quantidade de moeda estrangeira, $1.000. Quanto que você pagou nessas $1.000? Vou colocar, paguei R$5.000. É a operação. Então, aqui nós temos uma operação de venda. Aí você tem que colocar quem fez a aquisição, a data de alienação, tem que ser dentro do ano calendário, quantidade, $1.000, valor de alienação, R$5.600. Então, nós temos aqui um ganho de capital de R$600. Ok? Então, está lançada aí a operação de compra, de venda de dólar, moeda estrangeira. A gente vai para a consolidação geral. Aqui, então, nós temos a parte bens, direitos e participações societárias no Brasil. Então, está aqui.
bens de direito no exterior e moeda em espécie. Então, nós temos aqui a parte de imposto a pagar, tudo que você tem que pagar, imposto, rendimentos isentos e sujeito à tributação definitiva. Então, ele juntou todas, né, essas fichas. Bens de direito no exterior, nós não colocamos nada. Moeda em espécie, eu tenho aqui também o valor do imposto, ó, R$90 de imposto devido sobre os R$600. Verificar pendências. Nós temos que preencher 2 dados aqui, faltou preencher, eu vou fazer isso para não deixar pendente. Então eu acertei as pendências, não foram encontradas pendências no demonstrativo. Ok. Então a partir de agora eu terminei o preenchimento. Nós vamos então agora para, eu posso imprimir o demonstrativo. É interessante que você imprima. Coloco aqui. Então estou aí imprimindo demonstrativo com os dados que eu lancei. Tem todas as informações, ó, do veículo, a participação societária, moeda estrangeira. Eu posso também gravar uma cópia. Então, esse ele gera uma cópia. Eu posso exportar para o RPF. Ainda posso vir aqui demonstrativo, imprimir demonstrativo, DARF, bens e direitos, participações societárias. Eu posso, então, exportar para o RPF. Então, ele vai gerar o arquivo aqui para mim poder importar depois lá para o programa do RPF. Então, tem o arquivo da exportação para o RPF gravado com sucesso. Eu fiz a exportação para o RPF 2024. Então, no próximo vídeo, a gente vai voltar aqui no programa do RPF e fazer a importação desses dados que a gente acabou de gerar aqui no programa Ganho de Capital. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo tratando aqui do programa Ganho de Capital. Quem tiver dúvidas, coloca aí nos comentários. A gente vai responder as dúvidas sobre os lançamentos aqui no programa Ganho de Capital. Lembrando também, você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações e curta esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando do programa Imposto de Renda Pessoa Física. Eu sou o Éder, contador. Hoje vamos falar sobre ganho de capital. No último vídeo que tem aqui em cima no card, você pode assistir sobre a apuração do ganho de capital que a gente fez no programa Ganho de Capital. Então, no último vídeo, a gente fez a apuração do ganho de capital envolvendo casa, apartamento, direito, bens móveis, participações societárias e moedas em espécie. Então, nós fizemos essa apuração do ganho de capital. Aí nós geramos o demonstrativo e geramos também o arquivo, né? O arquivo para exportar para o RPF. Isso foi gerado no último vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos importar esse arquivo e verificar como que fica na declaração. Antes de iniciarmos, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Vamos falar então sobre a importação. Você fez a geração do ganho de capital lá no programa Ganho de Capital, no ano calendário de 2024, e agora no exercício de 2025, na sua declaração, você tem que fazer a importação desses dados. Então você vai vir aqui em importar ganho de capital, aqui vai estar 2024, né, que é o programa que você utilizou, e a gente vai pegar o arquivo aqui gerado. Então, selecionei o arquivo, ok, ele vai fazer a importação. Dados do ganho de capital foram importados com sucesso. Ok. Então, a gente pode verificar aqui em bens imóveis. Ele trouxe a casa de apartamento que a gente fez o preenchimento. Se a gente dar 2 cliques aqui ou clicar aqui embaixo, ele vai abrir as informações. Veja que eu não consigo alterar aqui no programa, porque isso já foi importado lá da outra declaração, que é do programa Ganho de Capital, né? Então aqui ele só vai apenas listar a sua declaração e vai colocar os valores nos campos devidos. Então a gente vê aqui que nesse caso da casa aqui, que a gente fez o lançamento, 40 mil foi para rendimentos isentos e não tributáveis. Se a gente abrir a ficha aqui, vamos abrir a ficha, rendimentos isentos e não tributáveis, nos totais, então a gente vai ver aqui embaixo, ó, ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição no prazo de 180 dias de imóveis localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital, 56 mil. Então ele somou os 40 mil mais os outros valores dos outros imóveis que a gente lançou. Então se a gente voltar
lá para bens imóveis, nós temos a casa, temos o apartamento também. Vamos vir aqui em consolidação, nós temos 15 mil de imposto pago e 16 mil rendimentos isentos. Então ele somou os 40 mil mais 16 mil. Temos aqui rendimentos sujeitos à tributação definitiva, 88 mil. Vem para a ficha aqui, rendimentos sujeitos à tributação definitiva, exclusiva, totais. Ganho de capital, ele trouxe de lá 88 mil mais as outras parcelas. Então ele jogou para cá, do programa de ganho de capital. Direito aos bens móveis, se a gente clicar aqui, esse lançamento a gente fez lá na venda de um veículo, na consolidação a gente vai ver que nós temos 12.750 rendimentos sujeitos à tributação definitiva, que também vai estar aqui na ficha rendimentos sujeitos à tributação definitiva exclusiva. Participações societárias que a gente lançou, consolidação, nós temos aí rendimentos isentos não tributáveis, R$280, jogou lá para a ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Moedas em espécie, aqui nós temos também os valores de moeda em espécie, no caso a gente pagou o imposto sobre esse ganho de capital. Então, no programa do imposto de renda, a gente não vai fazer lançamentos de ganho de capital, a gente apenas faz essa importação dos dados que a gente apurou aqui no programa ganho de capital, a gente joga para cá e ele vai refletir nas suas fichas. Lembrando que o imposto que você paga no programa de ganho de capital, ele é um imposto definitivo. É um imposto que não tem restituição sobre esse valor que você pagou aqui. Então, vamos supor que você fez um ganho de capital, uma venda de um imóvel, no mês de outubro. Você teria que ter pago o imposto no mês seguinte, no mês de novembro. Esse imposto que você pagou sobre aquele ganho de capital, ele não será restituível. O programa de ganho de capital, apurar aqui o imposto e depois jogar os dados para a declaração. E pessoal, então esse vídeo a gente encerra. No próximo vídeo a gente vai falar sobre renda variável. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.